Amigo, qual a tua identidade? Amiga, quem é você de verdade? Eu não estou perguntando o que você faz, eu não estou perguntando o que você tem, eu estou perguntando quem é você de verdade. Qual a tua identidade? Você sabia que há muitas pessoas que não sabem o que são, não sabem para onde vão? A vida não tem sentido nenhum. Me permita fazer uma segunda pergunta poderosa para você. Você é o capitão do barco da sua vida? Ou você é apenas um marinheiro esperando ordens, voz de comando para que as coisas possam acontecer? Se você ficou confuso ou não sabe responder, se você ficou hesitante na resposta, eu quero dizer que esta mensagem, de fato e de verdade, é para você. A mensagem que tem o tema: como nasce um vencedor. Como nasce um vencedor. Eu quero abençoar você com esta mensagem. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida através desta mensagem. E eu tenho certeza, eu tenho plena certeza de fé que Deus vai te abençoar. No final desta mensagem, você vai responder com clareza quem de fato você é. Você vai ter clareza da tua identidade. Você vai estar na condição do piloto do barco da tua vida e não apenas um marinheiro esperando ordens, voz de comando para que as coisas possam acontecer. No capítulo 37 do livro de Gênesis, Gênesis 37 traz uma narrativa muito linda sobre a vida de José. José da Bíblia, José que foi governador da terra do Egito, José filho de Jacó. A Bíblia fala no capítulo 37, verso 2 em diante, que José, aos 17 anos de idade, 17 anos de idade, ele apacentava os rebanhos do seu pai juntamente com seus irmãos, acompanhado dos filhos de Bila e de Zilpa, mulher do seu pai. E a Bíblia diz que as informações que José trazia para o seu pai não eram boas, seus irmãos davam mau testemunho. E como José era o filho da sua velhice, a Bíblia diz que o pai Jacó resolveu fazer para ele uma túnica talá de várias cores. Automaticamente, Jacó estava entregando para José a administração dos negócios da família com aquela túnica. E isso desagradou demais aos seus irmãos, porque José era o mais novo. Mas quando Jacó fez isso, é porque José tinha testemunho de vida, José tinha responsabilidade, José agia de maneira prudente, de maneira que agradava o pai, era muito responsável e Deus era com ele. E para agravar mais a situação, José, ele tem um sonho. E ele conta o sonho para os seus irmãos. Ele diz: olha, estávamos no campo, eu sonhava isso. Nós estávamos atando os nossos feixes. De repente o meu feixe se levanta, e vocês também se levantam. E começam a rodear o meu feixe. E o feixe de vocês se inclinava perante o meu. E os irmãos disseram: que é isso? Você vai reinar sobre nós? Você vai governar sobre nós? E diz o texto da Bíblia que os irmãos o odiaram mais ainda, por causa da túnica, por causa da responsabilidade que ele tinha nos negócios da família, e agora por causa dos sonhos. Passado alguns dias, José teve um segundo sonho. E ele conta o sonho para o pai e para os irmãos. José diz: olha, eu sonhei o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim. O ódio foi completo dos seus irmãos. Diz a palavra que eles disseram: nós iremos dobrar diante de você. O pai disse: eu e tua mãe vamos nos curvarmos diante de você. E o pai guardava no coração aquelas palavras, porque entendia que havia algo de Deus na vida de José. Algo maravilhoso
estava para acontecer de fato. Um determinado dia, o pai mandou os seus filhos apacentar os rebanhos lá em Siquém, na cidade de Siquém, naquela região, onde havia pasto abundante. E passados uns dias, o pai chama José e diz: José, vá em busca dos seus irmãos para me trazer notícia de como estão eles, de como estão os rebanhos. E José vai em busca dos irmãos. E quando estava ainda longe, os irmãos avistaram José. E eles começaram a conjecturar entre eles como matariam José. E aí o irmão mais velho, Rubens, se antecipa e diz: não matemos o jovem, não matemos o mancebo. E tiram a túnica de José, porque ele tinha muita raiva daquela túnica, rasgam a túnica, pegam o animal, eles matam o animal, molham no sangue, mandam para o seu pai a túnica e colocam José dentro de uma cisterna, de uma cacimba, de um poço. E como eles estavam decididos agora a não matar José, eles decidiram vender José para uma caravana de ismaelitas e vender o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, como escravos lá para o Egito, para bem longe. Não tem pessoas que querem ver você longe? Pois bem, assim fizeram com José, para bem longe, para bem longe daqui. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Quer repetir comigo? Deus era com José. E como profeta de Deus para a tua vida nesta noite, eu quero dizer que, a despeito das adversidades, José estava sendo ali perseguido pelos irmãos, torturado pelos irmãos, colocado na cisterna, vendido como escravos, mas Deus era com José. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei o que injustiça estão fazendo contra você. Eu não sei que situação você está passando, mas pelo Espírito do Senhor eu quero dizer para você nesta noite: Deus é contigo. Eu estou colocando o dedo de profeta na tua direção. Deus é com a tua vida. E lá no Egito, numa feira de escravos, José ele é comprado por um homem chamado Potifar, que coincidentemente era o chefe do exército de Faraó. E aquele escravo é levado para a sua casa. Mas como Deus era com José, tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia dava certo, tudo que José fazia, a coisa acontecia de maneira maravilhosa, de maneira que o seu Senhor percebeu. Diz: tudo que você faz prospera, Deus é contigo. Ei, Deus é contigo. E naquele momento, Potifar diz: você vai ser o meu administrador de todos os meus bens. Tudo que tem na minha casa você vai administrar, todos os meus bens. Ou seja, não deixaram José governar, administrar na casa do pai. Ele agora estava administrando na casa de Potifar. Porque o propósito de Deus não muda. Pode mudar a situação, mudar os lugares, mas o propósito permanece o mesmo. E diz a palavra que um determinado dia a mulher de Potifar, ela quer ter um caso sexual com José, e José não aceita. Ela fica com a túnica de José. E quando o marido chega, ela entrega José para o marido. Ela acusa José de uma suposta tentativa de estupro. E por conta disso, Potifar ficou irado e colocou José na prisão. Olha que injustiça. E lá na prisão, José começa a fazer as coisas certas, agir de maneira prudente. Era um lugar hostil, mas ele começou a fazer as coisas que tinha que ser feito naquele lugar, de maneira que o carcereiro viu isso e entregou a chave da prisão para José e disse: aqui você vai administrar a prisão, na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão, não importa, o propósito não muda. E diz o texto que Deus também era com José na prisão, como Deus é contigo, como eu sei que Ele é comigo. E na prisão José vai ter a oportunidade de interpretar dois sonhos de dois homens, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos junto com José. Um foi morto, como José interpretou, e o outro foi restituído ao seu posto de copeiro-mor lá no palácio do rei. Só que aquele homem esqueceu de José. Por um determinado dia, o rei tem um sonho e ninguém consegue interpretar o sonho do rei Faraó, a grande potência mundial, porque o Egito era isso. E ninguém consegue dar interpretação, de maneira que o copeiro lembra de José. E ele diz: dos meus pecados eu lembro hoje.
Olha, lá no presídio há um hebreu, há um homem que pode dar a interpretação do sonho para Faraó. Ele me interpretou meu sonho, como ele falou, aconteceu. E o rei manda chamar José. E o rei conta o sonho para José: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, 7 espigas crestadas, secas. E José interpreta pelo Espírito de Deus: olha, Faraó, vai ter 7 anos de abundância. O sonho é o mesmo. E depois vai vir uma seca tão grande que esses 7 anos de abundância não será lembrado, porque a seca vai consumir tudo. Prepara um homem para que ele possa governar nesses 7 anos. Governar nesses 7 anos. E o Egito ter abundância no período de calamidade, no período de seca. E aí Deus honra José, fazendo com que ele se torne governador de toda a terra do Egito. Escuta, eu quero falar para você nesta noite, ilustrada na vida de José, as 3 fases de como nasce um vencedor. Eu comecei perguntando quem você era de verdade, qual a tua identidade, não o que você faz, não o que você tem, mas quem de fato você é. Presta bem atenção. As 3 fases, ou os 3 períodos que José viveu, mostra para mim e para você como nasce de verdade um campeão, como nasce um vencedor. A primeira experiência, a primeira etapa, o primeiro período na vida de José foi na casa do seu pai, onde ele era extremamente prudente, sábio, Deus era com ele, e ele tornou-se governador, administrador das coisas da casa do seu pai. O pai lhe deu uma túnica diferenciada. Porque aqueles com quem tem propósito com Deus, e Deus tem propósito com ele, as suas ações, suas vestimentas são diferenciadas, sua vida é diferenciada. E é interessante que Deus usa o pai para honrar José, Deus usa o pai para dar a túnica para José, Deus usa o pai para dar ordem para José ir em busca dos irmãos. Ei, Deus sempre vai usar alguém que reconhece o teu valor para dar destino para a tua vida. Ainda que houve um ódio dos irmãos, mas o pai o abençoava. O pai reconhecia o seu valor. Não era pelo fato dele ser o filho mais novo, era pelas suas atitudes, era pelo seu comportamento. Dentro de José, dentro dele, o governo já estava no coração dele. O governo já estava na vida de José. José resolvia aquilo que o pai queria que fosse resolvido. Ele era um excelente administrador. Ele era correto nas suas ações. O governo já estava nele. Me permita fazer uma pergunta para você. Que problema você resolve onde você está? Que problema você resolve no teu trabalho, na tua igreja, na tua família? Que problema você resolve? José resolvia aquilo com diligência. Ele sabia fazer aquele negócio. E já fazia parte do projeto de Deus. E nós sabemos que na casa do seu pai ele foi diligente, odiado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos. Mas a primeira fase de José, aos 17 anos de idade, era um menino, era um garoto, mas era alguém extremamente responsável, onde ele procurou fazer sempre o seu melhor. O seu melhor. Ele deu o seu melhor na casa do seu pai. Ele fazia as coisas com diligência. E aí atraiu o ódio, a ira, a perseguição dos irmãos que o venderam para o Egito. E lá na casa de Potifar começa o segundo período na casa de Potifar. O primeiro período foi na casa do pai, onde houve adversidade, lutas, rejeição, mas ele fez a coisa certa, da maneira certa, ele deu o seu melhor. Ele colocou o coração naquilo que fazia. Por isso que a Bíblia diz que Deus era com José. Na casa de Potifar ele não chega agora como o filho de Jacó. Ele chega como escravo, comprado como escravo, igual a todo mundo. Mas mesmo nessa situação, na situação de escravo, José decidiu continuar fazendo aquilo que ele era na casa do seu pai. A situação era diversa, as coisas não eram favoráveis. Ele agora era escravo, comprado como escravo. Mas não mudou a sua identidade. Não mudou quem ele era. Por isso que eu comecei perguntando quem é você. Porque muitas pessoas mudam de acordo com as circunstâncias. Se a coisa está bem, uma pessoa. Se a coisa está difícil, é outra pessoa. Quem de fato você é, meu irmão? Quem de fato você é, minha querida? Qual a tua identidade? Qual a tua verdadeira identidade?
Você sabe quem você é? Você sabe que direção você está direcionando a tua vida? Na casa de Potifar como escravo, ele deu o seu melhor como escravo. Não para ser melhor do que ninguém, porque estava no coração dele. Ele fez as coisas com diligência, ele fez a coisa com amor, ele fez com fé, ele fez com determinação, ele fez com o coração inteiro, de maneira que Potifar observou. E agora, chamou José, disse: você vai ser administrador dos meus bens, você é diferenciado. Está me entendendo como se constrói um campeão? Você é diferenciado, as pessoas vão ver. José não pediu para ser promovido, José não pediu para ser administrador. José foi promovido porque alguém reconheceu o seu valor, alguém viu o seu valor, a sua dedicação. O ambiente era hostil, o ambiente era diverso, ele era escravo, comia como escravo, vivia como escravo, mas um escravo diferenciado. A luta não mudou a sua essência, não mudou o seu caráter, não mudou o seu coração. Ele continuou firme, servindo Deus com firmeza, apesar das adversidades. É isso que Deus espera de mim, espera de você. Você não pode permitir que a circunstância mude quem de fato você é. Será que você esqueceu que você é filho de Deus? Será que você esqueceu que você é filho, que você tem um pai, e esse pai é justo? Em Deus não há injustiça. Ele pode ter permitido a adversidade, ele pode ter permitido a injustiça, mas ele espera que você tenha uma atitude nobre, grandeza de filho, permanecer íntegro. José permaneceu íntegro, deu o seu melhor ali, e ele foi promovido. Não foi porque ele teve sorte. Ele era escravo, não foi sorte. Foi a fé e o seu comportamento de nobreza, de dar o seu melhor, de fazer o seu melhor, mesmo no ambiente adverso. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que de fato vai acontecer? José é caluniado pela esposa. É caluniado pela esposa de Potifar por uma tentativa mentirosa de estupro. E José agora é colocado para o presídio, onde ficou aproximadamente uns 10 anos. Presídio, lugar tenebroso, lugar mal cheiroso, lugar hostil, pior do que a casa de Potifar como escravo. Era um lugar terrível. Mas José conseguiu dar uma cara nova àquele lugar. José conseguiu humanizar aquele lugar. José colocou aquele lugar em ordem. José fez com que as pessoas que estavam ali se sentissem gente, humanas, amadas. José começou a limpar, a organizar. Ali também José deu o seu melhor. O presídio não mudou quem ele era, ele tinha identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia o que queria da vida, ele sabia onde queria chegar. Ele não esqueceu das promessas de Deus, querido. Ei, não permita que as pessoas, as circunstâncias, as adversidades mude quem você é, mude a tua essência, mude o teu interior. Não permita. Você sabe quem de fato você é? Você conhece a tua identidade? Você já entendeu que você é filho? Você já entendeu que você tem um dono, que você tem um pai que é Senhor de todas as coisas? Que o Deus Todo-Poderoso chamou você. Você não tem razão para murmurar, para reclamar. Você tem tudo que precisa para ser fiel a Deus, apesar da adversidade. Ali José foi fiel. José humanizou aquele lugar, no presídio. Tinha tudo para reclamar, murmurar, culpar Deus. Mas ele decidiu louvar a Deus na adversidade, como Paulo e Silas fizeram também na adversidade. Chegou o momento da exaltação. José interpreta o sonho de um homem, do copeiro. O copeiro volta para o palácio. Um dia o faraó tem um sonho. E ninguém sabia interpretar, porque quando Deus está no negócio, aquilo que é para você é só para você. Aquilo que é para você é somente para você. E José é chamado e colocado na presença de faraó. Até na prisão José foi promovido. Na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão e na presença de faraó. Ei, quem sabe quem é, quem tem identidade, quem tem firmeza de caráter, fé decidida, que sabe que é filho, sabe que Deus não desampara, sabe que Deus vai estar sempre presente. E olha uma coisa interessante. Quando José chega na presença de Potifar, José não foi promovido porque ele interpretou o sonho. Muita gente diz que José foi promovido porque interpretou o sonho. Não foi por isso. Ele interpreta o sonho, ele fala das espigas secas e cheias,
das vacas gordas e magras, ele fala. Mas José foi promovido por aquilo que ele falou, da sugestão que ele deu. A sugestão que ele deu para Faraó. A sugestão que ele deu para Faraó. Ele interpreta o sonho. 7 anos de seca, aliás, 7 anos de abundância, 7 anos de seca que vai consumir tudo. Amém, parou. Se ele ficasse por aí, era só isso. Mas ele olha nos olhos de Faraó, ele é ousado. A experiência que ele teve na casa do pai, o primeiro período de preparação. A experiência na casa de Potifar, o segundo período de preparação. Lá no presídio, terceiro período de preparação. Ele tem argumento, ele tem bagagem. Ele tem experiência suficiente para dizer para Faraó o que tem que ser feito agora. Faraó era o rei do Egito, mas quem ia começar a governar agora era José. O governo estava sobre José, porque desde criança o governo estava nele. Quando ele chegava, ele governava, porque esta unção estava nele. Ei, eu quero dizer que aquilo que Deus tem com a tua vida já está dentro de você. E às vezes você consegue olhar para tantas coisas, tirar o foco daquilo que Deus já colocou dentro de você. Ele vai dizer para Faraó o seguinte: Faraó, prepara um homem sábio, inteligente, capaz, que possa recolher tudo. A quinta parte, ele vai dizer, a quinta parte de toda a produção desses 7 anos de abundância, para que nos 7 anos de seca o Egito tenha abundância de alimento para o seu povo e não venha perecer. Olha aí o que fez José ser promovido. Não foi interpretar o sonho, foi dar para Faraó a solução. Que problema você resolve, querido? Você é uma pessoa de solução ou você é uma pessoa de problemas? A pessoa que só fala de problemas, de dificuldade, de lutas, de provas. José falava de soluções. José era um homem de solução. Ele tinha solução para a terra do Egito. Você tem solução para a tua família? Para a tua empresa? Para o teu local de trabalho? Para a tua igreja? Ou você é somente mais um que acusa, mostrando os defeitos? É fácil ver os defeitos, qualquer um faz. Mas você não é qualquer um. Minha querida, você não é qualquer uma. Você foi chamado para ser solução aonde você está. Glória a Deus. Você é filho, você é filha. Você foi chamado para ser solução. E José deu solução. E Faraó disse: acharíamos um homem assim, quem nele haja essa sabedoria, o Espírito de Deus nele. Não sei onde está esse homem, não conheço. Esse homem é você, José. A partir de hoje, ninguém levanta o pé na terra do Egito sem a tua ordem. Eu sou Faraó, rei, mas você vai ser governador. Ninguém levanta o pé sem a tua ordem, sem a tua autoridade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Os irmãos de José tiraram a primeira túnica de José. Eu creio que tentaram até provar que aquela túnica não deu, rasgaram porque não deu para ninguém, porque a túnica que é tua só cabe em você. Porque aquilo que Deus preparou para você é teu, só cabe em você. Tiraram a túnica. Mas quando ele estava na casa de Potifar, para administrar a casa de Potifar, ele tinha que ser diferenciado dos demais escravos. Aí Potifar deu para ele uma segunda túnica, diferenciada. Tomaram uma, Deus entregou outra. A mulher de Potifar tomou a sua segunda túnica. Mas no presídio, para administrar o presídio, ele tem que ser diferenciado dos demais presos. O carcereiro lhe entregou uma terceira túnica. E agora, diante de Faraó, Faraó coloca o anel no dedo de José, tira as vestimentas lá do presídio e dá para ele a túnica de autoridade. Ei, não importa o que tiraram de você, importa aquilo que Deus preparou para te entregar. Assim nasce um vencedor. Eu não sei em que etapa você está, na primeira etapa, na segunda, na terceira, ei, mas assim nasce um vencedor, convicto do que é, do seu chamado, do seu caráter, da sua identidade. Ele tem a certeza de que ele era. E eu digo para você, Deus preparou uma túnica de honra para você. Porque Ele olha para você e vê em você um vencedor. Mas é preciso cumprir o processo, querido. O processo todo. Louvando, glorificando, sendo íntegro
e saber que em toda essa jornada, Deus é contigo. Assim nasce um vencedor. Assim nasce uma pessoa que é capitão do barco da sua vida e não um marinheiro que fica esperando ordem. José disse para Faraó: faça assim, eu tenho solução, eu tenho resposta. E Deus chamou você, meu querido e minha querida, para ser um homem e uma mulher de solução, um vencedor, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você neste momento, compartilhe esta mensagem. Você sabe que outras pessoas precisam desta mensagem. Tua família, teus amigos precisam desta mensagem. Compartilha ela. Seja uma pessoa de solução, de resposta. Seja alguém que vai abençoar. Eu quero convidar você para se inscrever no meu canal. O fato de se inscrever, você vai estar confirmando a bênção que Deus está te dando através desta mensagem. Eu convido você também para dar um like. Vamos dar aquela mãozinha lá, dá um like nesta mensagem. Você é uma pessoa de solução. Você não é uma pessoa de problemas. Você é um homem de solução, uma mulher de solução. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, dê o seu like e Deus te abençoe no nome de Jesus. Ativa lá o sininho, tá bom? Fica na paz. Assim nasce um campeão. Eu estou diante de um campeão, de uma mulher campeã, de uma mulher vitoriosa, de um homem vitorioso. Deus vos abençoe no nome de Jesus.